Não, vereador, não. Hoje ele quer falar o dia inteiro. Já falei minha opinião, mas, claro, sem ofendê-lo, discutindo a pauta, né? Como também agora vou também discutir uma questão aqui com o vereador, né? A gente, claro, não quer nem que a pessoa se machuque, nem policial. A gente não quer que ninguém vai lá para agredir policial. Mas também a gente não pode querer que as pessoas, para se defender, matem uma outra pessoa. Eu sempre falo assim, ó, eu sou professor, né? Eu sou professor. Os alunos, né? E depende da idade, depende da série, mas vou pegar alunos que geralmente vai ter em 10 anos de idade, vai. Quem recebeu formação? Se eu estou em um conflito na sala de aula, quem é o adulto da relação sou eu. Quem recebeu formação sou eu. Então eu tenho que ter muito mais discernimento como que eu vou agir para que não aumente um ritmo de violência entre eu e o aluno. E aí eu fico imaginando assim, né? Os policiais são agentes do Estado, eles representam o Estado, eles receberam formação. Aquela pessoa do outro lado, muitas vezes, ela está desesperada pela sobrevivência, né? Fico imaginando, no caso, né, do rapaz, do senegalês, mulher grávida de 7 meses, e às vezes a prefeitura não dá os TPUs, quantos anos que a prefeitura não dá o licenciamento, e aí a pessoa está vendo que o único, né, condição de sustentar a mulher e o filho que vai nascer está ali. Então a pessoa entra num desespero, aí eu fico, então, na hora do desespero, quem tem a formação para olhar, para falar, poxa, tem que resolver esse negócio aqui, até para ele não chegar a me agredir, porque o cara está fora de si, né? Então só isso que eu queria fazer uma reflexão. Agora eu sou daqueles, né? Para mim, um guarda é trabalhador. É trabalhador. E muitas vezes, inclusive, eles fazem coisas que não gostariam, mas porque alguém mandou. E como tem toda uma pressão hierárquica, porque também o comandante lá em cima recebeu ordem de alguém para fazer aquilo, né? Então, eu entendo ele como trabalhador e vou proteger sempre o policial como trabalhador. Agora, também imagino que, sim, na relação, ele é a pessoa mais preparada. Então, a pessoa mais preparada, no caso do professor, tem mais responsabilidade diante do aluno. O policial que recebeu a formação, ele é mais preparado, ele tem mais responsabilidade diante da população. É assim só que eu penso, né? Também não tenho, sou o dono da verdade. Posso estar errado, mas é como eu penso. Mas eu gostaria de falar uma coisa importante, que eu acho que ainda a sociedade está pouco falando, né, mas os ambientalistas alguns setores ambientais acabam falando, que é a questão dos microplásticos, né? E, do nosso ponto de vista, é um risco para a saúde e para o meio ambiente. Há muitas pesquisas mostrando que os microplásticos já estão presentes em cada órgão do nosso corpo. Pesquisadores encontraram microplásticos no cérebro, sendo que o cérebro deveria ser o nosso órgão mais protegido. Faz parte dessas pesquisas pelo mundo inteiro a professora e pesquisadora Thais Muad, da Faculdade de Medicina da USP, que se interessou pela quantidade de microplástico no ar na cidade de São Paulo, tendo demonstrado em nossos pulmões partículas muito pequenas de microplásticos que já estão presentes, assim como no nosso sangue, carreando muitas outras impurezas e gerando diversas doenças. O sistema de gerenciamento de resíduos no Brasil é muito precário e a contaminação é muito comum nas cidades brasileiras. Nas calçadas, é muito comum ver pessoas se alimentarem com recipientes plásticos e quanto mais pobre, aí a pessoa utiliza mais plástico para consumo. É preciso saber que o poliestireno, que é um termoplástico, é levado ao solo, à água e ao ar. Pela via inalatória, as partículas podem entrar no cérebro através do nariz, havendo uma conexão entre o nariz e o cérebro. Lembrando que os microplásticos são muito minúsculos e as partículas microplásticas mais encontradas são polipropileno, poliéster e polietileno. Os microplásticos estão presentes em nossas roupas, em nossos móveis e até na comida
com que nós nos alimentamos. E isso é muito perturbador, porque os microplásticos afetam a estrutura do DNA, causam danos no DNA e têm várias consequências. Já se conhece muitas doenças dos cérebros que estão ficando cada vez mais frequentes, como Alzheimer, doença de Parkinson ou acidentes vasculares cerebrais. Nossas vidas estão cercadas por plástico, onde quer que vamos. Não temos como evitar a inalação. Não só nós, mas todos os animais, vegetais, minerais. Calcula-se que em alguns anos haverá mais plástico do que animais no mar. E haverá centenas de milhões de animais marinhos mortos pelo plástico. Na Europa, já não se utiliza isopor em supermercados e restaurantes, enquanto aqui o isopor vem sendo regularmente usado nas entregas, por aplicativos, de alimentos. Ainda estamos bastante atrasados, porque nem mesmo a regulamentação da Lei Municipal 17.261 de 2020, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de produtos plásticos no uso único, foi regulamentada até hoje. Apesar da pressão da sociedade, por exemplo, do Carlos Pinheiro, que entrou com um processo SEI, aberto desde 2023 para regulamentar essa lei. A Lei 17.453, também de 2020, do município de São Paulo, que obrigava a oferta gratuita de água potável em bares e restaurantes para evitar as garrafinhas plásticas de uso único, foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob o argumento de que violava os princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e do livre exercício da atividade econômica, não entrando em nenhum momento a consciência ambiental nessa decisão. Assim, apresento aqui o vídeo da doutora Thais, que fez aqui essa fala na reunião do Carlos Pinheiro, propondo aos companheiros vereadores e vereadoras dessa casa, para também que se integrem a essa luta, para que haja redução de plástico sempre que possível, com a eliminação do plástico de uso único. Aí eu gostaria, de passar aqui o vídeo. A gente está vivendo uma época
Então, a doutora Thaís esteve no nosso gabinete, nós conversamos muito, mas muito mesmo, né? E, inclusive, eu falei de pesquisas também que eu, né, depois do que ela falou, eu acabei indo na internet pesquisar sobre isso, porque é uma coisa que eu acho pouco comentado, e eu já vi pesquisas, assim, em outros países, inclusive, que fala que microplásticos nos órgãos genitais masculinos diminui a quantidade de espermatozoide. Então, assim, já são comprovações científicas, não é assim, pode acontecer. Então, assim, ela já está danificando vários órgãos do nosso corpo e a gente pouco fala disso e ainda o combustível fóssil, né, acaba ainda sendo prioridade como matriz energética no mundo inteiro. E que isso só tem causado os malefícios, né, não à natureza só, mas a todo ser humano também, aos animais e tudo mais. Por isso que é muito importante, eu acho, esse assunto aqui. Queria agradecer aí a professora Thaís aí, pelo trabalho e também pela preocupação, porque ela quis procurar a Câmara Municipal porque ela acha que os vereadores, né, têm que estar a par dessas questões, até porque nós que fazemos leis municipais aqui para a gente tentar dar uma solução a essas questões, né? E tenho 34 segundos, presidente. Só queria também falar que participei aqui embaixo da Assembleia dos Servidores Públicos Municipais, uma Assembleia unificada, tinha muitos servidores, teve ontem, teve hoje, e eles vão estar semana que vem também unificados novamente na frente da Prefeitura, né? E eles têm razão, né? A infração não vem, né, escalada ano a ano, a infração é anual, quer dizer, é diária, né? Já quando a gente está repondo a infração anual, quer dizer, você já está perdendo todo dia, porque todo dia, né, aumenta os produtos. Aí então não tem cabimento o prefeito dar um valor de 2,60, né? O que poderia fazer, sim, é adiantar o 2,55 né, que está no ano que vem para esse ano. Eu vi a vereadora Janaína Pascoal falando isso na CCJ, ouvi também o Riva falando sobre isso. Eu acho que está criando um consenso aqui na casa. Agora eu acho que a gente tem que só convencer lá o executivo, né? Porque se isso acontecer, não foi um prejuízo só para esse ano, já amarrou o 2,55 para o ano que vem. Então, quando for discutir também o ano que vem, qualquer reajuste para repor a inflação... Vereador, já terminou o tempo. Concluindo, presidente, quando for falar qualquer reajuste inflacionário para o ano que vem, a gente fala, mas já está garantido 2,55 aqui, quer dizer, menor que a inflação também. Então, a gente está prejudicando 2 anos, não somente 1 ano. Então, por isso que a gente é inaceitável uma questão dessa e nosso mandato está dando todo o apoio à greve dos servidores públicos. Muito obrigado.